Olá, estudantes do 8º ano. Nesta aula vamos conversar sobre conto. Vamos estudar alguns elementos composicionais que constituem o conto enquanto gênero literário. E vamos fazer a revisão aí de algumas figuras de linguagens, de algumas das características que são recorrentemente utilizadas nos contos. Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui ministrando as aulas do 8º ano. Gostaria de expressar o quanto eu admiro vocês por estarem aí prestigiando as nossas aulas que são gravadas com muito carinho. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em fazer a leitura e a interpretação do conto O Gato de Botas. Vamos fazer uma revisão dos elementos da narrativa, reconhecer o efeito de sentido do uso da pontuação e criar um mapa mental colaborativo. Então, para início de conversa, trouxemos aqui uma imagem e a gente sugere que vocês analisem a imagem ao lado e, se vocês se lembrarem de alguma situação de leitura na qual vocês tiveram a oportunidade de ler um título de um conto que possa remeter a essa imagem, né? Você saberia dizer qual história ela ilustra, né? Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura de vários contos ao longo da vida estudantil, com certeza, né? E aí, quando vocês veem a imagem do gato aqui, será que vocês conseguem se lembrar, se já tiveram a oportunidade de ler algum conto em que apareça aí a imagem do gato já no título? E aí, será que vocês já leram? Então, só para a gente engajar aqui, né, com a discussão e a reflexão que vamos propor. Então, nessa aula, vamos ler o conto O Gato de Botas. O Gato de Botas. Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Antes de morrer, reuniu os seus filhos e diante deles dividiu os seus bens pelos 3. Ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Ao filho do meio, deixou-lhe o burro. E ao mais novo, entregou-lhe um gato. O filho mais novo, com o gato no seu colo, comentou desiludido: "Que vou eu fazer com um simples gato?" Qual não foi a sua surpresa quando ouviu o gato responder-lhe: "Se me deres umas botas pretas, um fato e um saco, farei de ti um homem rico." O gato das botas dirigiu-se ao bosque e caçou 2 perdizes, que meteu dentro do saco. Dirigiu-se depois ao castelo do rei e ofereceu-as ao rei, em nome do seu amo, o Marquês de Carabás. Dia após dia, o gato continuou a oferecer presentes ao rei, em nome do Marquês. Numa bela tarde, enquanto o rapaz e o seu gato descansavam à beira-rio, a carruagem do rei aproxima-se. O gato rapidamente acorda o seu amo e diz-lhe para se despir e atirar-se ao rio. "Socorro, majestade! Roubaram as roupas ao meu amo, o Marquês de Carabás." O rei, reconhecendo o nome do Marquês, prontamente empresta ao jovem nobres roupas, oferecendo-lhe boleia até a sua casa. O gato prontamente indica o caminho ao cocheiro do rei e, depois de a carruagem arrancar, corre desenfreado até as terras junto ao castelo do ogre. O ogre, ao vê-lo, perguntou: "Quem és tu? E que fazes no meu castelo?" Ao que o gato respondeu: "Eu sou o gato das botas. Ouvi dizer que possuís poderes mágicos. É verdade? Que maravilha! Mas será que conseguireis transformar-vos num minúsculo ratinho?" E o ogre, orgulhoso e imprudente, transforma-se logo num pequeno ratinho. O gato das botas come-o. Nessa altura, chega o coche do rei. "Bem-vindo ao castelo do meu amo." Então, a gente acabou de ler aqui um conto, né? Ele é um conto que a gente pode considerar maravilhoso, porque traz elementos ficcionais, animais falantes, né? Então, há uma ficção extra aí que pode fazer com que a gente considere esse conto, né, como um gênero literário, né? E todas as especificidades da narrativa. A gente tem a presença de personagens, o enredo, que é a sucessão de acontecimentos, né? Temos ali discurso direto, né, na fala dos personagens. Temos o discurso indireto presente na fala do narrador,
né? A gente sabe que o narrador ele pode ser em primeira ou terceira pessoa dentro de uma narrativa. Se ele é o protagonista, participa dos acontecimentos, geralmente ele é em primeira pessoa, se não ele pode ser em terceira pessoa, né? Temos também o clímax, né? O clímax, enquanto elemento composicional da narrativa, ele refere-se ao momento de maior tensão ou emoção dentro de uma história, né? E o desfecho, né? O local onde acontecem os fatos, ali que a gente chama de cenário, né? O espaço, né? O ambiente onde tudo acontece. O desfecho é como que termina a história, né? Então, só para a gente fazer uma breve retomada aí dos elementos da narrativa, certo? Vamos para a nossa primeira atividade. A gente trouxe aqui um fragmento do conto que acabamos de ler, que diz assim: ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho, ao filho do meio, deixou-lhe o burro, e ao mais novo, entregou-lhe um gato. O filho mais novo, com o gato no seu colo, comentou desiludido: que vou eu fazer com um simples gato? O moinho e o burro seriam úteis para moer grãos, mas e o gato? Qual era a sua qualidade? E aí, vocês têm um palpite? Então, um tempo para vocês pensarem e elaborar 2 ou 3 frases para responder a nossa primeira atividade, né? Lembrando que esse é mais um momento, uma oportunidade para que vocês possam treinar a escrita de vocês, né? Melhorar aí o desempenho, a proficiência na língua escrita, quando vocês vão tentar dar conta de responder aí o nosso primeiro exercício. Mãos à obra. E aí, retomando, pessoal, vamos ver aqui a nossa sugestão de resposta. Então, observem aqui que, para a pergunta, né, o moinho e o burro, é uma reflexão, né, seriam úteis para moer grãos. Mas e o gato? Né? Qual seria a qualidade do gato? Por que será que ele comentou desiludido, né? O que vou eu fazer com um simples gato? Então, o gato falava, era esperto e valorizava o dinheiro. Então, era um gato diferente dos demais, né? Então, a gente tem aqui, só para a gente retomar no fragmento do texto, o uso dos colchetes e das reticências no início, né? Vocês sabem que quando se utiliza essa pontuação, o colchetes e as reticências, dentro de um texto, dentro de um fragmento de texto, essa pontuação serve para indicar para o leitor que o texto não está ali na totalidade, uma parte foi tirada, né? Então, uma parte dessa história foi extraída. Por isso, a gente utiliza as reticências dentro dos colchetes, certo? E observem ainda nesse primeiro fragmento a presença do discurso direto. Então, o discurso direto é a fala direta, nesse caso, do personagem.
né? Então, quando eu quero ilustrar o discurso direto, eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer por meio de aspas, quando eu quero citar a fala de alguém, né? Ou eu posso utilizar dois pontos e na outra linha parágrafo e travessão, como foi o caso aqui, né? Então, para ilustrar aqui a fala do personagem, foi utilizado ali no início o parágrafo e o travessão, né? E aí é feita a transcrição da fala dele, que vou eu fazer com um simples gato, certo? Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, né, as ideias vieram ao encontro produzindo o mesmo sentido da resposta que a gente elaborou para vocês, estão no caminho certo, acertaram. Vamos para a segunda atividade? Trouxemos aqui mais um fragmento, observem aqui, ó. Socorro, majestade, roubaram as roupas ao meu amo, o Marquês de Carabás. O rei, reconhecendo o nome do Marquês, prontamente empresta ao jovem nobres roupas, oferecendo-lhe boleia até a sua casa. Carona, né? Boleia é uma palavra utilizada para ilustrar a carona. Então, ele deu a carona até a casa. Por que o gato pediu ao amo que se atirasse no rio ao ver se aproximar o rei? E agora? Como é que está a memória de vocês e a capacidade de fazer inferências, né? Então, tentem deduzir aí qual seria a resposta apropriada para a nossa segunda atividade. Bom trabalho! Vamos verificar então, pessoal? A nossa sugestão fica assim. Então, para a pergunta, por que o gato pediu ao amo que se atirasse no rio ao ver se aproximar o rei? Ora, porque o seu amo vestia roupas simples e, por isso, o rei não acreditaria que ele era um marquês, o que atrapalharia os planos do gato, né? Então, se vocês responderam algo nesse sentido, parabéns, acertaram. Uma pequena observação aqui com relação ao uso dos porquês. Percebam que o porquê no início da pergunta foi feito ali
separado e sem o acento circunflexo, certo? E já o porquê utilizado no início da resposta, tudo junto e sem o acento circunflexo. Só para a gente revisar aí brevemente o uso dos porquês. Então, por curiosidade, a gente trouxe aqui uma imagem do gato de botas, né? Para ilustrar o nosso conto, e aí trouxemos aqui um fragmento da fala dele, né? O discurso direto, que começa ali com um travessão. E ele diz assim: eu sou o gato das botas. Ouvi dizer que possuís poderes mágicos. É verdade? Que maravilha! Mas será que conseguireis transformar-vos num minúsculo ratinho? Aqui a gente tem uma curiosidade com relação às reticências, né? Elas foram usadas para indicar que o gato fez pausas na fala. O gato fez uma pausa para pensar no que diria. Já no leitor, a suspensão na fala provoca expectativa, né? Então, quando ele diz ali no início, eu sou o gato das botas, aí ele dá uma parada, pensa um pouquinho o que ele vai dizer na sequência. Como que o leitor sabe disso? Porque foi colocado ali reticências, certo? Depois, que maravilha, reticências novamente. Então, isso gera uma expectativa no leitor, né? O que será que vem pela frente? O que ele vai dizer na sequência? Então, a forma como a gente tem para ilustrar ou continuidade de ações ou um fragmento na fala de alguém, uma suspensão na fala, seria o uso das reticências. E vamos para a nossa terceira atividade. Trouxemos o fragmento novamente e vocês vão responder. Qual a intenção do gato ao desafiar o ogre ou o ogro? E aí, qual seria a intencionalidade do gato quando desafia o ogro? Mais um tempo para vocês darem conta de responder a essa atividade. Então, vamos verificar aqui como ficou, pessoal. Olha, então a intenção do gato ao desafiar o ogro, né? A gente pode dizer que o gato deseja enganá-lo para entregar o castelo dele ao seu amo, né? Então, ele está tentando ludibriar ali, né? E a gente vai retomar agora as características, então, da narrativa, né? Vocês sabem que narrar é a mesma coisa que contar uma história, certo? Então, quais são os elementos da narrativa? A narrativa tem a presença do narrador, personagens, espaço, tempo e enredo, né? Então, como vocês sabem, o narrador ele pode participar dos acontecimentos ou não, ele pode ser o protagonista, o personagem principal. Caso ele participe e ele conte o que aconteceu com ele e com os outros, então nós temos um narrador em primeira pessoa. Quando ele atua como um narrador observador, ele é um narrador em terceira pessoa, né? E ele pode ser um narrador onisciente, que ele tem acesso aos pensamentos
dos personagens e explicita esses pensamentos para o leitor. O leitor toma conhecimento, muitas vezes, do que pensa o personagem, porque o narrador ele é um narrador onisciente, certo? Também nós temos a presença do espaço como elemento da narrativa. O espaço é o cenário, é o ambiente onde os fatos acontecem, né? E essa sucessão de acontecimentos nós denominamos de enredo, né? Temos também o clímax, que é o momento de maior tensão ou emoção, e o desfecho, que muitas vezes é explicitado para o leitor ou não. Às vezes o escritor, o autor, deixa lacunas para o leitor preencher, né, sobre como teria sido o final da história, como que ocorre o desfecho de uma narrativa, certo? Então vamos para a nossa quarta atividade. A gente fez uma retomada de um fragmento e a pergunta é possível identificar o tempo em que a história tem início? Explique. Então vocês vão dar uma lida nesse fragmento e vão tentar responder a nossa quarta atividade. Então, pessoal, vamos ver aqui como que ficou a nossa atividade número 4. Então, o fragmento era, a gente trouxe, né, um trecho do conto que diz ali assim: era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Antes de morrer, reuniu os seus filhos e diante deles dividiu os seus bens pelos 3. É possível identificar o tempo em que a história tem início? Explique. Então, se começou com era uma vez, certo dia, há um tempo atrás, o tempo fica indeterminado, né? Então, como a história, a narrativa começa com era uma vez, uma expressão que torna o tempo dela indeterminado, a gente não tem como precisar ali quando que aconteceram os fatos, quando que se iniciou a história, certo? Então, se vocês responderam algo que venha ao encontro aí, né, do mesmo sentido produzido pela resposta que nós propusemos, parabéns, ok? Então, nessa aula nós fizemos a leitura de um conto, estudamos ali com mais detalhes os elementos da narrativa. Espero que vocês tenham gostado e até breve.